Olá, tudo bem? Espero encontrar vocês muito bem. Nós vamos para mais um vídeo para que vocês possam responder mais essa atividade, ok? Antes de nós estarmos gravando o assunto, eu quero lembrá-los do seguinte. Nós estamos trabalhando com conceitos. Vocês lembram ou sabem que todas as atividades de vocês nós colocamos um conceito. Às vezes colocamos muito raramente abaixo da média, né? Regular, bom ou excelente. Agora vocês fiquem muito ligados nesses conceitos. Por quê? Quando o conceito está lá abaixo da média, que muito raramente eu coloco, porque se você está abaixo da média, você não está correspondendo com a meta desejada. Porque abaixo da média você não alcançou nem 5. Então você está com nota vermelha. E às vezes eu coloco, precisa melhorar. Você precisa melhorar em leitura, interpretação do texto, na escrita. Então você atente a isso. Quando você receber sua atividade estiver regular, você está recebendo a nota entre 5 e 7. Se você recebeu um conceito bom, esse conceito entre 7 e 9, você está bom. Se você recebeu um conceito excelente ou muito bom, você está entre 9 e 10. Tá bom? Só esclarecendo porque nós não temos como avaliá-lo, fazer uma avaliação escrita na sala por enquanto, e nós temos que avaliar através das atividades remotas e com conceitos. Então esses são os pesos ou os valores dos conceitos, abaixo da média, regular, bom e excelente. Se você tem lá suas atividades 1, 2, abaixo da média, você tem que estudar muito para recuperar essa nota e esse conceito, ok? Mas tem muitos excelentes, né? Muitos excelentes, muitos bons, alguns regulares e bem poucos abaixo da média, mas nós estamos ainda no mês de agosto e tem como recuperar isso aí, tá certo? Eu queria chamar a atenção de vocês no quesito leitura. Não tem como avaliar vocês na leitura agora, porque só estamos avaliando na escrita, interpretação de texto e tal. Como é que está a leitura de vocês? Vocês estão lendo? Tenha o hábito de ler. Você tem hábito de tomar água? Não tem? Sua mãe sempre fala, tome água, porque faz bem para a saúde. Te hidrata, faz com que o teu rim funcione normalmente. E a leitura? A leitura faz bem para a nossa mente. Se eu não tenho o hábito de ler, obviamente eu serei um escritor mau e não saberei interpretar. É impossível um aluno ser bom em língua portuguesa e em qualquer outra disciplina se ele não for um bom leitor. Então tenha o hábito da leitura. E o hábito, quando você começa a ler, de repente você não tem ainda esse costume, mas se você começa a ler uma página num dia, no outro você vai querer ler outra página e assim vai aumentando, tá bom? Mas você tem que começar. Se você não gosta de ler, tem que começar a ler, porque o gosto vem pela prática, ok? Então vamos lá. Nós iremos para essa última atividade sobre verbos, que foi a atividade que vocês estão aí em mãos. Então, pegue sua atividade, vamos lá começar a entender ou compreender mais esse assunto, porque é a última aula sobre esse assunto e já partiremos para outro. A sua atividade está lá, modelos de conjugação verbal. Como você estudou na primeira parte da sessão, os verbos se agrupam em 3 conjugações. Conheça a seguir os modelos de conjugação verbal no modo indicativo e no modo subjuntivo. Então, os verbos ele tem 3 conjugações, como já foi dito
e eu estou repetindo aqui, as conjugações são primeira terminada com AR, segunda ER e a terceira IR. Lembrando que a terminada em OR também, que são raríssimos, mas existem, né, verbos terminados com R, compor, sobrepor, eles fazem parte da segunda conjugação. Então, repetindo, primeira conjugação, verbos terminados com AR, segunda conjugação, ER ou OR, e terceira conjugação, IR. A primeira conjugação, no quadro que vocês estão aí, tá lá. Primeira conjugação, verbo cantar, o modo indicativo. Lembre, o modo indicativo, como já foi dito, e vamos só recapitular, ele tem o modo conjugação, o modo indicativo, ele tem 6 tempos. Vamos memorizar isso? O modo indicativo tem 6 tempos. É o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, 6 tempos tem o modo indicativo. O presente do verbo cantar. Veja bem, se o verbo é da primeira conjugação e ele é um verbo regular, todos os verbos da primeira conjugação terá a mesma terminação do verbo cantar. Por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam, é o presente. O pretérito perfeito é o passado concluído, acabado. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes e eles cantaram. O pretérito imperfeito é aquele passado inacabado, inconcluído. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos. Eu cantava no coral da igreja. Um passado inacabado, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis e eles cantavam. O pretérito mais que perfeito, olha, é um verbo que é um passado inacabado também e ele é mais que perfeito. Veja bem, ele sempre termina com rar. Eu acho muito lindo esse verbo e essa conjugação. E raríssimas pessoas falam porque faz mais parte da linguagem formal. Eu cantara. É um passado mais que perfeito. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantares e eles cantaram. Olha, pretérito mais que perfeito. Sempre termina em ra. E o futuro do presente é aquilo que ainda vai acontecer. Quando eu crescer, se você 12 anos, né? Por exemplo, quando eu me formar, ou você está assistindo um programa, né, de televisão, e o The Voice, por exemplo, aí você fala, eu ainda cantarei neste programa. Futuro, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. Ó, não confundam cantarão com cantaram. Tem muita gente que confunde cantarão, futuro sempre termina em aotil, cantarão, e cantaram, que é passado, termina com M. E o futuro do pretérito, que é aquele pretérito que ele está no futuro e ao mesmo tempo no passado. Ele precisa de outro. Por exemplo, eu cantaria naquele programa se eu tivesse voz. Ó, é um pretérito, é um passado e um futuro. Depende um depende do outro. Olha aí, eu cantaria se eu tivesse voz. O outro fala, eu cantaria se eu tivesse oportunidade. Tu cantarias? Eu acho que ele cantaria. Sim, nós cantaríamos. Vós cantarias e eles cantariam. Ok? Então, da mesma forma, é o verbo estudar, que é da primeira conjugação. Ele vai ter a mesma terminação. Eu canto, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então, é da primeira
primeira conjugação tem a mesma terminação, se ele for regular. Agora, o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele só tem 3 tempos. Lembra bem, o modo indicativo, como nós estudamos, é o modo da certeza, né? O modo da certeza, da evidência. E o modo subjuntivo é aquele modo incerto, duvidoso. Ele tem apenas 3 tempos, que é o presente, é o pretérito imperfeito e o futuro. Eu sempre gosto de colocar essas partículas antes. O que e o se e o quando. Eu sempre gosto de colocar essas palavras antes, quando eu estou dando aula, porque o aluno é mais fácil do aluno aprender. No presente, a gente sempre usa o que. No pretérito, a gente sempre usa o se. E no futuro, a gente sempre usa o quando. Por exemplo, o verbo cantar, no presente do subjuntivo. Você quer que eu cante? Sim, eu quero que tu cantes. Ou que ele cante. Ou seria melhor que todos nós cantemos. Que vós canteis e que eles cantem. Tá vendo aí? O verbo cantar, primeira conjugação. A mesma forma seria o verbo estudar. Você quer que eu estude? Sim, quero que você estude, né? Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis e que eles estudem. Comece a colocar o que no presente, porque vai ficar mais fácil para você conjugar. E o pretérito imperfeito? Sempre coloca o se. O verbo cantar. Se eu cantasse. Nossa, se eu cantasse bem, eu teria coragem de cantar. Se tu cantasses e se ele cantasse. Se nós cantássemos, se vós cantasseis e se eles cantassem. Da mesma forma seria o verbo estudar. Se eu estudasse, se tu estudasses e se ele estudasse. Se nós estudássemos, se vós estudassem e se eles estudassem. O futuro, sempre, quando? Usa sempre o quando no futuro. Quando eu cantar, quando tu cantares e quando ele cantar. Quando nós cantarmos, quando vós cantardes e quando eles cantarem. Então aí esses verbos são da primeira conjugação, no indicativo e no subjuntivo, nesses 2 modos. Agora o verbo da segunda conjugação segue do mesmo jeito. Verbo da segunda conjugação. Nós colocamos aí o verbo vender. Desculpem. O presente do indicativo, que é o modo da certeza. Eu vendo, tu vendes e ele vende. Nós vendemos, vós vendeis e eles vendem. É o presente do indicativo. O pretérito perfeito, que é o passado, concluído, acabado. Eu vendi. Cadê aquele carro? Desculpa, gente. Cadê aquele seu carro? Eu já vendi. Tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. E o pretérito imperfeito é aquele passado inconcluído, inacabado. Eu vendia na feira. Tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendieis e eles vendiam. O mais que perfeito, o que eu falei, sempre termina em ra. Eu vendera, tu venderas, ele vendera, nós venderamos, vós vendereis e eles venderam. O futuro do presente é aquilo que vai acontecer ainda. Eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis e eles venderão. Futuro do pretérito é aquele futuro que depende do passado. Eu venderia. Tu venderias, ele venderia, nós venderíamos, vós venderíeis e eles venderiam. Esse é o verbo da segunda conjugação. E assim segue essa conjugação para todos os verbos da segunda. O verbo beber, o verbo descer, o verbo comer e assim sucessivamente. O mesmo verbo no modo subjuntivo. Lembrando que o modo subjuntivo tem apenas 3 tempos, que é o presente, pretérito imperfeito e futuro. Lembrem, coloque a partícula ou coloque a palavra que aí.
no verbo que nós estamos conjugando aqui, o verbo vender. Você quer que eu venda esse celular para você? Sim, eu quero que tu vendas. Ou você acha melhor que ele venda? Não, seria melhor que nós vendamos, que vós vendais e que eles vendam. Agora, o pretérito imperfeito, coloque a partícula se. Ai, se eu vendesse esse celular pelo valor que eu quero, eu compraria outro melhor. Se eu vendesse, pretérito imperfeito do verbo do modo subjuntivo. Se eu vendesse, se tu vendesses e se ele vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendesseis e se eles vendessem. E o futuro, coloque o quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes e quando eles venderem, ok? E assim segue todos os verbos da segunda conjugação, isso se o verbo for regular, porque nós já explicamos quando o verbo é regular e quando é que ele é irregular. Agora, a terceira conjugação. Quais são os verbos da terceira conjugação? Lembrem aí. Lembraram? Verbos terminados em IR. Ouvir, sorrir, partir, dividir. E aqui tá, que nós colocamos para vocês, o verbo partir, que é da terceira conjugação. Vamos para o modo indicativo, que são 6 tempos. O presente, eu parto. Olha, é certeza. Esse aqui é o verbo da certeza, da conclusão. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis e eles partem. Pretérito perfeito. Passado concluído. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes e eles partiram. Pretérito imperfeito. Passado inconcluído, inacabado. Eu partia, tu partias e ele partia. Nós partíamos, vós partíeis e eles partiam. Pretérito mais que perfeito. Sempre terminado em irá. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis e eles partiram. Futuro do presente. Eu partirei, tu partirás e ele partirá. Nós partiremos, vós partireis e eles partirão. Aótio, lembrem, não é partiram. Partiram é passado. Partirão. E o futuro do pretérito, eu partiria, tu partirias e ele partiria. Sempre terminaria. Nós partiríamos, vós partiríeis e eles partiriam. Ok? Certinho? Agora veja bem, os modos verbais na prática. Nós vamos agora para a prática. Nós estávamos agora, passando agora na explicação, vamos para a prática. Leia o título e o primeiro parágrafo da notícia a seguir. Meteoro em chamas ilumina céu de Bangkok. Um meteoro foi visto cruzando o céu da capital tailandesa, Bangkok, na noite de segunda-feira, 2. O evento foi filmado por câmeras de 2 carros e pôde, observe que pôde aí está acentuado, e pôde ser visto em outras partes do país. Questão. Letra A. O lead de uma notícia, lead é aquele primeiro parágrafo que chama a atenção do leitor. O lead de uma notícia, que geralmente ocupa o primeiro parágrafo do texto, costuma indicar o que aconteceu. Costuma indicar o que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu o fato. Ó, 3 quesitos aí. O que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. É o que o lead de textos informativos colocam lá, né, no início, na sua introdução. Transcreva os trechos que apresentam essas 3 informações. Então, você vai transcrever, pegar esse lead aí e transcrever o que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu este fato aqui, ok? Letra B. O termo verbal pretérito perfeito do indicativo predomina no texto. Por que isso ocorre? Pretérito imperfeito é aquele passado concluído. Aqui, ó, por exemplo, um terremoto foi. Então, foi pretérito perfeito.
cruzando o céu da capital tailandesa, Bangkok, na noite de segunda-feira. O evento foi filmado por câmeras de 2 carros e pôde ser visto em outras partes do país. A pergunta está aí, você vai interpretar esta pergunta e responder. Vamos lá. Seguindo, leia o trecho a seguir. Uma avalanche viva. Fui o primeiro a colocar o nariz para fora do balão. Depois, de uma vez só, apareceram os rostos assustados dos meus companheiros de viagem. Lá fora, porém, havia uma furiosa tempestade de neve e, por sugestão de Martim, voltamos a nos refugiar debaixo do balão. Mas onde viemos parar? Choramingou a condessazinha Latripe. Quero voltar para casa. Coragem, Violeta. Martim procurou acalmá-la. Já nos vimos em situações muito piores do que esta e nos saímos bem. Não é verdade, moçada? Sabíamos que não era exatamente verdade, mas não ousamos contradizê-lo. Vamos lá. Que elemento desse texto é típico de uma narrativa de aventura? Sabe o que é uma narrativa de aventura? Você já estudou nos anos passados o que é uma narrativa de aventura? Narrativa de aventura geralmente é o enfrentamento de dificuldades, né? Que exigem muita força, muita coragem. E às vezes até uma perícia no assunto. O que aconteceu ali e tal? Vocês vão responder aí. Reescreva os 2 primeiros parágrafos do texto, supondo que as ações ocorram em um momento posterior à fala. Então, nós temos aí 5 parágrafos. Ó, primeiro, deixa eu ver se temos 5 aqui. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. Então, reparem aí. Reescreva os 2 primeiros parágrafos. Fui o primeiro a colocar o nariz para fora do balão. Então, você vai reescrever supondo que as ações ocorrem em um momento posterior. Você vai pegar esse verbo, o verbo ser aí, que está no pretérito perfeito, e colocar no futuro do presente. Pegar os 2 primeiros parágrafos e colocá-los numa fala posterior. Então, uma fala posterior é aquilo que ainda vai acontecer. Você vai usar o futuro do presente, ok? A forma verbal, voltamos, é um exemplo da coincidência que existe na flexão da primeira pessoa do plural no presente e no pretérito perfeito do indicativo. Que outras formas verbais usadas no texto também são as mesmas para esses 2 tempos? Veja bem, a forma verbal voltamos é a mesma usada tanto para o presente do indicativo como para o pretérito perfeito. E todos os verbos, né? Por exemplo, cantamos. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Cantam. Termina aí, cantam. Então, essa forma verbal cantam. Veja bem como é que ela vai ficar no pretérito perfeito. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Agora, veja bem o verbo sair. Eu saí, tu saíste, ele saiu. Nós saímos, vós saístes e eles saíram. O que diz aqui? A forma verbal voltamos é um exemplo da coincidência que existe na flexão da primeira pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? O nós. Então, voltamos. Eu voltei, tu voltaste, nós voltamos. Presente. Agora vamos para o pretérito perfeito. Eu voltei, tu voltaste, nós voltamos. Presente. Eu volto, tu voltas, nós voltamos. O que é possível o leitor diferenciar essas falas, se elas estão relacionadas ao presente ou ao passado? Isso vai depender de quê?
com certeza do contexto ou do enredo da fala, não é isso? Então, você vai pensar e responder essa questão, mas pense de verdade, não fica perguntando, talvez, seu professor de banca. Não, você é capaz de pensar. Então, coloque sua... Nós queremos formar uma geração pensante. Então, começa a pensar. E se você notar, por exemplo, algumas coincidências como essas, né, do verbo da primeira pessoa do plural, do indicativo, como do presente do indicativo, como a primeira pessoa do plural, do pretérito perfeito, por que isso ocorre? Sempre tem essa indagação, não fique em dúvida. E às vezes você vê uma coincidência e pergunta, será que só foi uma coincidência? Não, na língua portuguesa tudo tem uma explicação, tudo é através de regras, ok? O que permite a um falante distinguir esses dois termos verbal quando ouve ou lê um anúncio com a palavra voltamos? Então, isso aí está bem fácil. O que é capaz de distinguir? Como é que você vai distinguir? É através de quê? Agora, nós vamos para lá. A número 3. Leia a tira da ilustradora fluminense Bianca Pinheiro. Pile. Aí nós estamos vendo um tatuzinho bola, né? Enroladinho, com medo, e fala para Pili: não me coma, não me coma, não me... Pili toda fria: cara, fica quieto. Aí ele só bota a cabecinha pro lado de fora. Aí, desculpa. Observe aí que as orelhinhas de Pili, né, na primeira e na segunda figurinha, ou no primeiro e segundo quadrinho, estão todas, né, viradinhas para trás. E no terceiro, ela levanta, né, a orelhinha. Aí, no quarto, tatuzinho continua: mas, por favor, não me coma. Letra A. Que bicho a loba, guará, a pilha está conversando? Nossa! De que maneira o corpo de Pili revela seus sentimentos? Justifique sua resposta. Então, nós, quando estamos estudando, vendo algo em quadrinhos, nós temos que observar tudo, né? A linguagem não verbal, principalmente. E aqui a pergunta de que maneira o corpo de Pili revela seus sentimentos? Tem algo aí que muda, né, no corpo dela. O que muda? Então, de que maneira ela revela os sentimentos? Em todas as falas, os verbos encontram-se no mesmo modo? Qual? Então, em todas as falas, o verbo encontra no mesmo modo? Nós temos 3 modos: modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. Em todas as falas, acontece o mesmo modo? Qual? Qual dos modos? O que predomina nessa fala aí? É o modo indicativo, subjuntivo ou imperativo? Lembrando que o imperativo é aquele modo que aplica-se à certeza, ao conselho, ao pedido, a uma ordem. Lembrem? Em todas as salas os verbos encontram-se no mesmo modo? Qual? Esse modo é usado para expressar ordens, pedidos, conselhos e orientações. Analise cada uma das frases e indique seu valor específico. Cada uma das frases, qual é o valor específico de cada um? Por exemplo, quando ela fala, não me coma, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo um pedido ou um conselho? Quando ela fala, desculpa. E quando Pili fala, cara, fica quieto. Isso revela o quê? Esse modo, aliás, letra F, o que justifica esse uso diferenciado? Então, o que justifica esse uso diferenciado aí? Você vê que o tatu fala de uma forma e Pili, que está sob o comando, né? O tatu está aí todo vulnerável e Pili que está no comando da situação. O que justifica esse uso diferenciado nesse modo aí? Responda aí, ok? E acabamos essa aula. Lembrem,
eu queria pedi-los, por favor, tem alunos que todas as atividades eu falo, escrevam com mais clareza. Gente, lembrem, vocês estão no 7º ano. Não é porque nós estamos em aulas remotas que vocês podem fazer o que estão fazendo, gente. Alguns. Gente, é muita escrita errada. Sempre eu falo, todos os vídeos, não escrevam letras maiúsculas no meio de frases. Não escreva, não comecem frases com letras minúsculas. Vocês que estão recebendo as atividades com precisa melhorar a escrita, providencie um caderno de ortografia. O maior trabalho que eu estou tendo é de corrigir as atividades de alguns alunos, porque eu tenho que decifrar o que você quis dizer. O que esse aluno quis dizer, porque eu não consigo ler. Por favor, se você responde sua atividade com lápis, todos respondem a lápis, mas apontem o seu lápis. Tem gente que as atividades parecem que são escritas com carvão, a ponta do lápis é muito grossa. Tem gente que as letras são enormes. Tudo é na base, gente. Tudo tem que ser normal. Pequenininha demais, não pode. Enorme também não, você tem que ter um padrão, ok? Então, fica aí o conselho. Faça sempre uma boa leitura, tenha o hábito de ler. E lembrando, o aluno que não está entregando as atividades em dias, eu estou anotando aqui. Bem pouco, né? 2, 3, 4, mas eu estou anotando. Você não vai ter o mesmo conceito que o outro que tem aquela responsabilidade de estar entregando sempre. Então, mas eu quero parabenizar muitos alunos, aqueles alunos que tem aquele capricho, né? A atividade chega limpinha, correta, tem aquele trabalho de fazer a atividade e depois verificar o que é que está errado, né? E corrigir. Parabéns aí a todos, todos mesmo. Então é isso aí, gente. Um abraço e até a próxima.